Então, nós vamos tentar desenvolver esse contexto, tanto histórico como também das linhas filosóficas e religiosas da época, para que a gente, ou que não leu, ou que já leu, possa ter uma segunda leitura também mais qualitativa, que possa observar alguns pontos interessantes. Mas, para quem quer saber a história, a base da história inicial, que eu não vou, só vou falar agora, né? É um pai, que é o Quinto Varro, no plano espiritual, vê seu filho muito vinculado às tradições romanas, muitas vezes levando essas tradições de uma forma leviana nos circos. Tassiano, que é o seu filho, está desencarnado. E aí Quinto Varro pede a possibilidade de retornar ao planeta Terra reencarnado junto a Tassiano, para que possa auxiliá-lo no descobrimento do Evangelho do Cristo e numa nova visão construída de vida. Essa é o eixo central do texto. Né? O texto trata sempre disso. Quinto Varro investindo em Tassiano para que Tassiano se desperte. Pronto. Eu vou tentar mostrar o contexto em que acontece isso, se é um contexto favorável, se é um contexto desfavorável, como funcionava o Império Romano à época. No segundo século, no ano 200, o Império Romano já entrando num processo que alguns historiadores mais clássicos falam que a chegada do cristianismo acaba esboroando as estruturas do Império Romano, que vai mais à frente cair, pelo menos, no Império Romano do Ocidente. E aí nós vamos tentar compreender essas diversas frentes, esses diversos personagens, esses diversos modelos de cristianismo. Nós temos alguns modelos de cristianismo no livro Ave Cristo. Nós temos um modelo de cristianismo representado pela Escola de Alexandria. Alexandria, que é um núcleo de trabalho cristão extremamente produtivo, principalmente porque tem um diálogo com a filosofia. O mais interessante, talvez um companheiro que não aparece no livro Ave Cristo, mas é um espírito que auxiliou todas essas almas, é o espírito de Amônio Sacas. Amônio Sacas, um filósofo que começa a escola neoplatônica, é uma figura desconhecida em termos de históricos, foi professor de Plotino e dá continuidade na linha filosófica Plotino, Porfírio e Jâmblico, e ao mesmo tempo também professor do Orígenes de Alexandria. Então nós vamos ver sendo constituído na cidade de Alexandria um núcleo de filosofia baseada, nós vamos ver o Apio Corvino falando numa leitura pitagórica dos ensinos do Evangelho, aí tem um núcleo da filosofia e tem um núcleo do cristianismo mesmo, que os representantes máximos são Clemente de Alexandria e Orígenes de Alexandria. E aí podemos visualizar que Apio Corvino, que para alguns é a figura do doutor de Bezerra de Menezes, foi um estudioso desse núcleo de evangelho da cidade de Alexandria, junto tanto a Clemente como a Orígenes, e depois pega suas experiências, principalmente na leitura da reencarnação, e leva para a comunidade de Lyon. Então, eu estou falando, só vou entrar mais detalhadamente mais à frente. Então, núcleo cristão de Alexandria, o núcleo cristão de Alexandria também vinculado também àquela região da Ásia Menor, porque esses grupos acabam relacionando e trocando com correspondência. Pensar que o núcleo romano talvez seja o mais isolado de todos, porque acreditavam na sua primazia. Então, criaram uma barreira mesmo de comunicação. Mas, enquanto isso, uma leitura dos evangelhos muito coerente, uma interpretação de grande repercussão em toda a comunidade cristã, em Alexandria, na comunidade da Ásia Menor. Lembrar que quem funda a comunidade da Ásia Menor é tanto o espírito de João Evangelista como de Paulo de Tarso. E aí o João fica sendo o pai espiritual dessa comunidade, trabalhando as diversas comunidades ali que estão contidas no livro do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, que está no começo do livro do Apocalipse. Além da comunidade da Ásia Menor, além da comunidade de Alexandria, nós temos, como eu falei, o modelo romano, mais fechado, buscando primazia, já estruturando um modelo ortodoxo de compreensão dos evangelhos do Cristo e já criando as bases estruturais do que seria o catolicismo, que significa a linha universal, né?
Além disso, a Igreja de Lyon, que é uma herdeira dessa tradição joanina, com alguns componentes da comunidade alexandrina, montando uma igreja que está lá na descrição, no capítulo 3 do livro Ave Cristo, que, além dos estudos na base interpretativa do Evangelho, principalmente pela figura central de Irineu de Lyon, né? Além do Irineu, outros companheiros também que se vinculam para a parte da assistência social, a parte do trabalho junto às viúvas, os órfãos, toda essa construção de uma comunidade melhor na cidade de Lyon. E a cidade de Lyon é algo que eu vou falar mais à frente também. Interessante que a cidade de Lyon acaba sendo legatária de um bando de tradições espirituais, né? Começa entre os celtas, né? A cidade lá, a Gália Lugdunense, Lugdunum, a cidade do deus Lug. E quem que é o deus Lug? É o deus da luz. É um deus ferreiro e guerreiro do povo celta, que é alguém que traz a luz. E aí nós vamos ver que nessa construção cristã, o Paulo de Tarso já sabia, já fazia de uma forma que ele entendia as especificidades culturais de cada local onde ele visitava. Ele entendia que a visão macedônica era diferente da visão da Ásia Menor, que era diferente da visão ali de Atenas. E ele, na implementação e como diz o Emmanuel, no ajustar a árvore, a semente do evangelho ao solo dos corações humanos, trabalhou de forma contextual. Nunca perder de vista isso. Não era um único cristianismo, eram múltiplos cristianismos, muitas vezes nessa planta que se adaptava a um contexto específico. Exemplo, se Paulo de Tarso trabalhou junto às comunidades politeístas, principalmente da Grécia, da Macedônia, é óbvio que o modelo interpretativo dessas pessoas, de quem era Jesus, era muito aproximado do modelo que eles tinham anteriormente, do que os deuses viviam no Olimpo e desciam de vez em quando à Terra para auxiliar os homens. Então é óbvio que você sai do sistema politeísta, mas ao mesmo tempo você entra numa leitura em que Jesus é Deus, porque ele vem de outros planos no planeta Terra auxiliar as criaturas num plano de construção terreno mesmo. Então você vai apreendendo e pensando que cada ambiente cultural específico lê a passagem do Cristo de uma determinada maneira. Cada comunidade cristã primitiva teve a sua visão específica do que seria a passagem desse espírito puro junto ao planeta Terra. Nós temos os relatos de Marcos, que são falas de Pedro. Falas de Pedro que visualizaram o Cristo em determinado ângulo. Nós temos a fala de Mateus, muito aproximada de uma estrutura dos ebionitas, que é um dos grupamentos que tem naquela época, tem lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que são pessoas vinculadas à lei de Israel, a leitura judaica. Então, para eles, Jesus é mais um profeta. É um profeta Messias, sim, mas é um profeta de Israel, dando continuidade ao trabalho do Antigo Testamento. Nós já vemos na leitura do Lucas, muito aproximada dos relatos de Paulo, colhidos junto a Maria de Nazaré, Maria de Magdala e outros companheiros, com uma leitura mais do Cristo servidor, do Cristo que se entrega ao martírio, ao sacrifício para despertar as criaturas. Enquanto o Evangelho de João é uma leitura, como diz, é o símbolo da águia, né? É a águia que plana sobre todo o processo e vê lá o logos inicial, o logos do início que dá a criação ao planeta Terra e, para muitos dessa comunidade joanina, até uma dimensão de Deus e um demiurgo. O demiurgo Jesus, que constrói o planeta Terra, permanece esse tipo de leitura para nós, no dizer mesmo do Herculano Pires, na doutrina espírita, como Jesus, o governador espiritual do planeta Terra. Então, são inúmeras formas de compreender o Cristo e a mensagem cristã. E o Ave Cristo é representante desse tipo de leitura. E é isso que eu acho que tem que ser o elemento central para a gente trabalhar hoje. E aí, o que o Ave Cristo traz de interessante para a mudança do meu olhar junto ao cristianismo? Primeiro ponto, então, múltiplos cristianismos. Isso quer dizer diversos modelos de interpretação da mensagem cristã. Diversos tipos de leituras possíveis dos evangelhos. Diversos modos de valorização ou abordagens dentro mesmo das diversas casas espíritas. Quantos de nós participamos de uma casa espírita que a abordagem central é a assistência social? Outros, o campo da mediunidade, outro campo da assistência fraternal, outro campo dos estudos.
E isso é uma chamada à tolerância, uma chamada à diversidade, uma chamada a uma leitura mais apropriada. Vamos lá, então. Episódio da história do cristianismo do terceiro século. Sebastião, se tiver uma pergunta no meio do caminho também, se quiser interferir, pode ir lá. Beleza? Vamos lá. Primeiro momento, então, que eu estou falando, difusão do cristianismo. Primeiro século, chegada de Jesus, morte de Jesus, 12 discípulos, depois no Evangelho de Lucas, 72, mais à frente no livro Boa Nova também, nos Atos dos Apóstolos, os 500 da Galileia, que difundem a mensagem cristã pelo mundo. Em cada local que eles vão, eles falam do quê? Falam do que eles viram. Então, testemunhas oculares da presença de Jesus no planeta Terra, mais uma leitura, que aí, uma leitura enviesada, não, uma leitura apropriada ao seu ponto de vista. Esse é o primeiro momento do primeiro século. Construção também nesse primeiro século e continuidade no segundo século das leituras, dos evangelhos. Se no primeiro momento é aqueles ditos de Jesus anotados por Mateus de forma de escritos morais ou lógias morais, né? Vai sendo estruturado um texto que se transforma nos evangelhos numa conformação que participa do segundo e do terceiro século também. Além disso, o trabalho de renovação e de construção de uma mentalidade cristã naquele mundo, à época, é não só pela fala, não só pela escrita, mas principalmente pela fala. Diversos companheiros que se dispõem a viajar levando a mensagem cristã. O exemplo maior, Paulo de Tarso. Várias pessoas exemplificam, por exemplo, a comunidade joanina. Nós temos, no livro 50 anos depois, Policarpo de Esmirna, o presbítero João. Nós temos aqui, agora no livro Ave Cristo, Átalo de Pérgamo, Apio Corvino. Além disso, os companheiros que se vinculam agora a uma leitura da mensagem do Cristo de amor, bondade e renúncia no planeta Terra se entregam ao martírio também, principalmente a partir do segundo século. E aí, o fato marcante para a comunidade de Lyon é a data de 177, onde a perseguição, principalmente, eu acho que é o imperador Marco Aurélio, são os antoninos, né? Marco Aurélio tem essa perseguição na cidade de Lyon, e aí surge toda uma tradição de Lyon ser a cidade dos mártires, de Lyon ser uma cidade onde os mártires se entregam aos seus corpos de forma corajosa. Essa forma corajosa pode ser lida por nós também, em termos culturais, como uma herança celta, né? E aí lembrar, a semente do cristianismo foi lançada na comunidade de Lyon, recebendo a influência da comunidade joanina, mas ao mesmo tempo também numa cultura popular celta. Como eu falei, a cidade do deus Lugh. E aí nós vamos vendo essa hibridização cultural em cada núcleo de cristianismo construído no planeta naquele momento. E aí, a passagem do Tassiano e do Quinto Varro, tanto por Roma, tanto por Lyon, como os relatos que eles ouvem de Apio Corvino, da cidade de Alexandria, mostram para nós esse modelo sendo construído de forma diversa e intercambiando informações. Era um modelo que ainda convivia harmonicamente, não era um modelo que brigava uns com os outros. Quase 200 anos de cristianismo começavam a modificar a paisagem do mundo. De Nero aos Antoninos, a linhagem dos imperadores romanos, todavia as perseguições aos cristãos haviam recrudescido. Triunfantemente assentado sobre as 7 colinas, né? Roma prosseguia ditando o destino dos povos, a força das armas, alimentando a guerra contra os princípios do Nazareno, mas o evangelho caminhava sempre, por todo o império, construindo o espírito da Era Nova. Guardada essa fala do Espírito Emmanuel do livro Ave Cristo, a palavra império, o conceito império, né? Porque é um modelo de vida que é disseminado por todo o mundo. É um processo de conquista não só de território, mas um processo de conquista cultural. O Império Romano se coloca como alguém que difunde os seus valores. Valores de glória, de honra, muitos positivos, né? Mas honra e glória muitas vezes conquistados em base de agressividade e violência. Então, o Império Romano é implementação, estandartização, modelar todas essas mentes vinculadas àquele núcleo central que é a cidade de Roma. É vender os valores. O Império, esse conceito de Império já havia se constituído na história humana anteriormente, sim, com Alexandre, né?
Alexandre também, no processo de helenização do mundo, tinha esse tipo de perspectiva. Eu não só conquisto territórios, mas levo a cultura helênica para o mundo, porque a cultura helênica é o que há de mais evoluído desse planeta. Eu levo a fala grega, eu levo as estruturas de arquitetura da Grécia. Tem influência aqui no livro Ave Cristo também essa primeira, essa entrada de Alexandre? Tem, porque nós vamos ver que Alexandre, após a sua morte, lega lá o Egito aos Ptolomeus, né? Acaba que na repartição do butim lá do Alexandre, o Egito fica com os Ptolomeus, e o último dos Ptolomeus é a Cleópatra, né? E essa leitura do egípcio com os gregos vai também afetar a formação do Apio Corvino, que é um dos trabalhadores ali da igreja de Lyon. Vamos lá. Só para a gente demarcar qual tempo nós vamos trabalhar no livro Ave Cristo. Como eu falei para o Sebastião no começo, 217 a 260. É esse o período de tempo que nós vamos trabalhar. 1 bilhão de imperadores. Nossa, teve imperador demais nessa época. Conflitos, plano de oposições, traições. Aí nós vamos ver, no primeiro momento aqui, no livro Ave Cristo, nós vamos ver o Caracalla. Caracalla, que também é natural da cidade de Lyon, é o Baciano, né? Mais à frente, no 260, nós vamos ver já o Galiano, né? O Galieno, né? Que era filho do Valeriano e acaba substituindo ele. E aí nós vamos ver, durante esse período conturbado da história romana, momentos de perseguição, momentos de paz, de trégua. Momentos de destruição, momentos de harmonia. Nós vamos ver também quem são os cristãos a essa época. Os cristãos estão na aristocracia? Sim, também estão. Mas grande parte da massa do cristianismo é cultura popular, população, pobreza. Por quê? O mesmo tipo de leitura lá do primeiro século, dos escritos apocalípticos. Qual que é uma leitura escatológica? Qual que é esse tipo de leitura? O mundo está vinculado de bem e mal. Nós, pobres, somos defraudados. A injustiça social, a dor, o sofrimento. Onde procurar justiça nesse mundo se o império nos subjuga, se o império nos machuca, nos escraviza? E aí, qual que é a alternativa possível? O reino dos céus. Se a felicidade não é desse mundo, eu encontro a felicidade em outro mundo. Então, eu me vinculo, então, a uma leitura que eu posso perder meu corpo físico, mas mesmo perdendo meu corpo físico, eu me encontro agora junto a um grupo de eleitos no mundo espiritual. E esse tipo de leitura de vida escatológica, do retorno do Cristo, da segunda vinda do Cristo, fazendo separação de bons e maus, porque a literatura apocalíptica tem alguns padrões muito gerais, estruturais, dos diversos escritos de Apocalipse. Primeiro, o mundo material é um planeta de injustiças, onde o mal perdura. Uai, se o mal perdura, onde está Deus? Deus cria o mundo, mas deixa os homens gerirem o mundo. E como os homens gerem o mundo, chega alguns que implementam um sistema de maldade humana. Mas a mensagem apocalíptica de esperança vai chegar a um ponto de total saturação da maldade no mundo, que a divindade vai colocar um juiz, e aí a figura de Jesus entra como um juiz, que separará bode das ovelhas. Primeiro, uma grande Armageddon, né? Uma guerra geral de bem e mal, mas com a projeção da vitória do bem e a separação dos bons e dos maus. Então, apesar da população que se vinculou ao cristianismo, por quê? Por causa desse tipo de leitura, porque acreditava que teria uma projeção espiritual, acreditava que, apesar das dificuldades dentro desse mundo, seria agraciado pelos poderes superiores da vida. Só para a gente entender o porquê da conquista dessa população, desse tipo de leitura cristã. O politeísmo não, o politeísmo era elitista, né? Era um processo elitista, tanto que o processo de construção e ascensão dentro do sacerdócio era um processo da iniciação, né? Iniciação, muitas vezes vinculação de alguns templos à aristocracia, seja romana na época, mas também mais atrás aos gregos. E aí nós vamos ver aqui um modelo que se transforma, passa o poder da mão da aristocracia para um grupo unido, o povo, uma certa tipo de leitura, a leitura cristã.
Então, marcos temporais, nós vamos pegar segundo século da era cristã, 217 a 260. Roma atravessava no ano de 217, sob pesada atmosfera de crimes e inquietações, os últimos dias do imperador Marco Aurélio Antonino Bassiano, cognominado Caracalla, alimentando a perseguição contra os grupos nazarenos mais humildes, mas também contra todos os cidadãos honrados que ousassem desaprovar-lhe a conduta. Então, além da leitura anticristã, também a leitura quem não está comigo, eu retiro. Porque era um momento de brigas internas, de brigas junto à aristocracia, ele sabia que ele podia ser apunhalado pelas costas, ele fazia antes. Né? Ele exterminava o seu adversário antes. Isso vai até 260 da era cristã. Né? Eu pus AEC, não é AEC, não. Tirou a dali. Inácio Galieno, o filho do imperador humilhado, né, filho do Valeriano, subir ao poder. Pessoalmente tinha simpatia pelo cristianismo torturado, do qual pouco depois ofereceria públicas demonstrações. No entanto, no rigor dos conflitos sociais, o novo imperante devia curvar-se ao desejo das classes dominadoras. A forças dos éditos de 257 e 58, que geraram tremenda e cruel repressão aos serviços do evangelho, reaparecera com bastante vigor. Potentados e autoridades, como de costume, atribuíam os desastres políticos do império à ira dos deuses, revoltados com intenso proselitismo cristão. Leitura da época, já começa com Nero, né? Ó, o mundo está em conturbação, está acontecendo tudo errado com o Império Romano, por quê? Por causa dos cristãos. A praga cristã se alastra pelo império, é necessário combater essa praga. Eles atraem, muitas vezes, o desprezo dos deuses. E aí é hora de exterminar esse companheiro, retirar eles de cena. E aí alguns marcos para a gente ter na nossa mente de perseguição, o momento inicial, praticamente, aquele a famosa queima lá da cidade de Roma, pelo Nero, né? Aí vocês vão ver no livro Ave Cristo, né? Ave Cristo tem isso bem representado. Ave Cristo não, no Paulo Estevão, né? Paulo Estevão. E aí, um segundo momento, nós vamos ver, para nosso estudo de hoje, 177, na cidade de Lyon, esses mártires lioneses, e também esse 260 também, 257 e 258, que é o finalzinho do livro Ave Cristo. E nós vamos entender, aí eu tenho que dar spoiler, tá vendo? Por que o outro lá vai para o martírio? Né? Por que os dois vão para o martírio? Eles vão para o martírio por causa desse edito aí. Não vou dar spoiler de quem que vai para o martírio, não, mas quem leu, dois personagens centrais vão para o martírio ao final do livro. Um deles já tendo uma outra abertura e leitura sobre o cristianismo, por causa desses éditos lançados aí, por causa da aristocracia romana. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero destacar, então, a Roma Imperial. Ler o livro e tentar estudar um pouquinho do livro Ave Cristo é entender um pouquinho da Roma Imperial. Por cima, né? Mas entender um pouquinho como estruturou essa Roma e como ela funcionava mesmo no processo de dominação dela. Nós vamos ver o exemplo da Palestina. Como é que funcionou o exemplo da Palestina? Roma dominava o local no primeiro momento, mas, ao mesmo tempo, o grande processo deles era a cooptação política com os potentados locais. Por isso, a presença ali, quando Pompeu invade a Palestina, a presença depois de um Herodes. Pompeu invade, necessário um Herodes, a família do Herodes. Para quê? Para manutenção daquele local de forma dominada. A construção lá da fortaleza, lá da Torre Antônia, no meio do templo de Jerusalém. Para quê? Para observar o que o judaísmo fazia ali dentro do templo. Então, o Império Romano tinha essa perspectiva. É óbvio que ele sabia que não tinha nem recursos, nem tropas adequadas para a dominação presencial de todos esses locais. O que ele fazia? Ele cooptava. Ele cooptava e fazia um sistema de dominação, não só no campo da estratégia de poder, mas dominação cultural. Porque esses companheiros, esses líderes locais, tinham, muitas vezes, se formado na cidade romana. Você vai ver Herodes e seus descendentes, todos eles eram amigos de aristocratas romanos. Todos eles participaram algum tempo na cidade de Roma. Então, era conformada a mente das elites de todos esses locais para quê? O Império Romano é o melhor possível em termos de administração, de territórios, de disseminação de um tipo específico de cultura e valores para o planeta Terra.
É aquele conceito já que começa na Grécia, né? Nós e os bárbaros. Nós estamos levando para vocês civilização. Aliás, o conceito de império continua, né? Se a gente for ver lá o Antônio Negri lá, o império continua. O império, nós vendemos para você civilização. Tecnologia, Apple, iPod, iPads, né? Nós vendemos para vocês civilização. Ter isso é ser civilizado. É o mesmo modelo à época, um império, uma nova ordem mundial implementada a partir de determinados valores, disseminada entre as criaturas. E aí o interessante desse império é que o dominado gosta de ser subjugado e dominado pelo dominador. Esse que é o interessante do império. Você vende os seus valores, o império vende os valores dele, e aí o dominado acredita, nossa, isso aqui é o melhor possível mesmo. Não tem nada melhor do que isso. E aí você constrói uma malha bem estruturada de dominantes e dominados, subjugados, que fazem o que você quiser. E aí o grande equívoco nesses primeiros momentos de leitura do cristianismo primitivo é acreditar que as pessoas eram perseguidas e mortas por causa de conflitos com deuses locais. Não era isso. Por que as pessoas eram mortas quando se autoafirmavam cristãs? Porque elas não cultuavam o imperador. Era obrigatório, uma vez por ano, a pessoa prestar um culto ao imperador. E aí, qual que era, principalmente no primeiro século? No primeiro século, o judaísmo já se aceitava, já havia uma lei que aceitava que o judaísmo não precisava ter o culto ao imperador. Eles faziam lá um culto dentro do templo de Jerusalém para o imperador e estava tranquilo. Mas, como o cristianismo ainda não era religião reconhecida pelo império, lembrar sempre disso, esses primeiros séculos, o cristianismo não é uma religião reconhecida pelo império. Os cristãos deveriam, tinham obrigação de ir lá na sua corporação, porque como é que funcionava também as cidades da época também? As cidades, principalmente no modelo grego e macedônio, tinham diversas corporações de trabalho, tinha três corporações de ofício, né? E cada uma delas tinha um patrono que era um determinado deus. E como que você sabia que o cara era cristão? Em determinado momento do ano, numa festa, as pessoas tinham que levar um sacrifício para esse deus, e a pessoa não levava. E aí o que ela ficava? Ela ficava visada pelo grupamento, a comunidade olhava para ele e falava assim, essa pessoa aí é cristã, fica esperto com ele, né? É antissistema. Então, havia necessidade do cristão, uma vez ao ano, prestar culto ao imperador. Eu coloquei até uma citação mais à frente, nós vamos ver que o culto ao imperador é um culto religioso mesmo. Acreditar que o imperador romano representa esse império, e como representante desse império, representa os melhores valores do planeta Terra, e engajar-se no evangelho, nas boas novas desse imperador. Acreditar que o imperador trouxe ordem, organização a todas essas estruturas sociais. O contraponto, então, do cristianismo nascente na figura de Jesus e dos evangelhos é o culto ao imperador. Se eu não cultuo o imperador, eu sou morto. Nós vamos ver a figura do Rufo desencarnando no livro Ave Cristo. É uma citação do Said, né? No Cultura e Imperialismo. O conceito mesmo de império, né? Em todo caso, parece-nos inegável que a cultura dominante deixa marcas muito mais profundas e duradouras na cultura dos dominados do que o inverso. Isso constitui uma relação de poder que se presta ao uso dos conceitos de império e imperialismo. Então, imperialismo romano também acabando manipulando ou dominando as mentes daquela época e nesse plano de oposição a uma nova mentalidade sendo construída a partir do cristianismo. Aí nós vamos entender melhor o Constantino chegando lá no ano 300 para frente, né? O Império aí, ó, só para a gente ver como ocorria o culto ao imperador. É uma citação do Richard Horsley no livro Jesus e o Império. É uma inscrição de uma Assembleia Provincial da Ásia, porque o culto ao imperador era fortíssimo na Ásia Menor. João Evangelista é preso por causa disso, na ilha de Patmos, porque o culto ao imperador na região da Ásia Menor era muito forte. Ó diviníssimo César, devemos considerá-lo igual ao princípio de todas as coisas, né? Ao logos do inicial aí também sendo o imperador. Restabeleceu a ordem e deu ao mundo inteiro uma nova aura. Realizou todas as esperanças de tempos anteriores. Se tornou para o mundo inteiro o começo de boas novas, de evangelho.
O começo das boas novas, de novos valores, é o imperador que representa, não a figura do Cristo. É essa que é a mensagem central desses séculos iniciais. E é essa mensagem que o cristianismo vai derruindo, derrubando. E é por isso que dá problema. Só para todo mundo ficar informado, onde é? Olha lá. Não dá para apontar, né? Não tem apontador esse negócio? Tá vendo? Não tem, não. Não tem apontador, não. Mas nós estamos falando aqui em alguns núcleos cristãos, aquela época do Império Romano, nós estamos falando ali, não tá, esse não dá para ver, Alexandria não dá para ver, mas dá para ver a Ásia Menor, ali, Galácia, Frígia, Lícia, Cilícia, Bitínia, né? Dá para ver a Gália Lugdunense ali, surgindo ali na norte da França e descendo pelo centro da França. Esses dois, e também dá para ver Roma, que aí todo mundo sabe, a velha bota está ali na frente também. Então, esses são os núcleos cristãos que o livro de Cristo vai trabalhar de forma mais destacada, né? Olha o culto ao imperador aí. A dificuldade do culto ao imperador. E a morte do Rufo. No livro de Cristo, o culto do imperador aparece como? Rufus é um funcionário do Opílio Vetúrio na sua vivenda lá, na sua vila lá na cidade de Lyon. Opílio Vetúrio, que é um comerciante da cidade de Roma, um aristocrata romano, possui sua vila na cidade de Lyon, onde ele passava algumas temporadas, onde ele mandou o seu afilhado, Tassiano, para direcionar e gerenciar aquele local. E aí o Rufus, naquele movimento ali, junto àquela vila, ele acaba sendo alguém representante do cristianismo junto aos componentes que estavam ali escravizados. Lembrar que a escravidão no Império Romano é diferente da escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, né? Não, a escravidão não é esse modelo, que o modelo brasileiro é bem pior, tá? A escravidão romana tem inúmeras facetas. Você pode ser um preceptor grego, você pode ser um bárbaro que é lançado nas arenas lá na briga lá, você pode ser escravos domésticos, você pode ser escravo doméstico tanto da área urbana como também da área rural. O escravismo antigo é totalmente diferente do escravismo nosso do Brasil. Né? Então, o Rufus era alguém que era um orientador local desses populares ali em termos de cristianismo. Aí chega um determinado momento que o Tassiano chega na cidade de Lyon e pede para que todas as pessoas se colocassem diante eu acho que é o altar de Cíbele, eu acho, não é nem o culto ao imperador, eu acho que é o Cíbele, porque o Tassiano tinha uma vinculação a essa deusa, a deusa da agricultura, muito forte. E aí, junto ao altar, as pessoas tinham que renegar a figura do Cristo. Todos renegam o Cristo, menos o Rufus. Para aqueles que falam em termos de vivências espirituais, falam que essa figura do Rufus era o espírito de Bezerra, não, de Eurípides Barçanufo, né? Quem gosta de trabalhar com essas linhas de interpretação de quem foi quem, né? Seria o Eurípides Barçanufo. Do não renegar o Cristo ali na cidade de Lyon, o Rufo é levado ao martírio. Ele é levado ao martírio, 2 cavalos empurram ele, puxando dos lados, e ele é destroçado. Não delongues, não delongues. Renegas a superstição nazarena e abominas agora o impostor da cruz. E aí a fala do Rufo o evangelho é uma revelação divina, em forma Rufo, possuído de calma impressionante. E Jesus não é um mistificador, e sim um mestre da vida imperecível. Outro padrão que o Rufo alerta para todos nós, em termos de primeiros séculos ali da era cristã, é a calma diante da morte. A calma diante da morte dos cristãos impressionava aqueles que os martirizavam. Porque aí nós vamos pensar que a base do Império Romano, em termos filosóficos daquela época, era o quê? Epicurismo e estoicismo. E o estoicismo, apesar de não falar do martírio pela morte, fala muito dessa calma e equilíbrio de emoções. Nós vamos ver que um dos perseguidores dos cristãos, mas também um rei filósofo, Marco Aurélio, é da terceira geração dos filósofos estoicos e leva esse padrão de vida tranquila, de calma, equilíbrio, serenidade, diante das adversidades da vida. E aí você via nos cristãos esse modelo em termos práticos. Se ele filosofava sobre isso, ele via na figura de um cristão aquele que se lançava nos circos de forma tranquila, calma e equilibrada. Isso, com certeza, é um impacto para quem está martirizando o outro. É aquela mesma perspectiva do Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, quando vê a morte de Estevão e Estevão, ao mesmo tempo, calmo, tranquilo e sereno. Aquilo come Paulo por dentro, porque ele não entende o porquê
dele estar tão calmo numa morte tão violenta. Então, o circo cristão, os primeiros circos cristãos, servem também com esse fator surpreendente, de tocar o dominador com um olhar diferenciado só do plano da matéria. Por que eles se lançam aos circos e morrem com tanta tranquilidade? O que eles têm de diferente? Mesmo que seja desprezo, mesmo que seja um processo de oposição nos primeiros momentos, é algo que fica por dentro da criatura, num processo de grande interrogação. Por que ele passa por essas dificuldades e consegue vencer? Por que a fortaleza moral dessa criatura é tão grande que ela consegue passar pelo mundo vencendo inúmeros desafios, mesmo na perda da sua corporalidade? Então, o desafio lançado pelo cristianismo primitivo. Seja, como eu falei, por um Estevão, seja por um Rufo, seja pelo um Inácio de Antioquia, seja pelo um Policarpo de Esmirna. Todos eles se lançam de forma tranquila e equilibrada. Pronto, um pouquinho de Império Romano, um pouquinho rapidaço, né? Rapidaço. Quem quiser ler mais sobre isso, aí o Sebastião, que passa de bibliografia depois, Sebastião. O povo aí que quiser conhecer um pouquinho da Roma Imperial, né? Mas aqueles de sempre, aquele pessoal bom. Principalmente da escola francesa, que eu gosto muito, né? Comunidade Cristã de Lyon. Então, nós falamos um pouquinho de Roma, agora nós vamos falar do sistema romano de administração dessas províncias, dessas localidades, mas nós vamos falar da Comunidade Cristã de Lyon. Como eles conseguiram construir um núcleo de assistência à comunidade carente na cidade de Lyon, como eles conseguiram construir um núcleo de estudos do evangelho avançado em termos interpretativos, principalmente na figura central de Irineu de Lyon, e como isso ainda é exemplo para todos nós. Porque se a gente for pensar nos diversos romances de Emmanuel, os exemplos típicos de comunidades construídas no cristianismo primitivo, nós temos lá, no livro lá, Paulo Estevão, nós temos Comunidade de Antioquia, nós temos a Casa do Caminho, nós temos também a Comunidade de Éfeso, formatada, como eu falei, por Paulo e também pelo apóstolo João. Todas elas, principalmente no primeiro século, muito estruturadas no padrão profético. Nós temos a figura de um Ágabo, nós temos a figura das filhas de Filipe, que serviam mesmo como pitonisas ou médiums daquelas reuniões que ocorriam. Mais à frente, a comunidade cristã de Lyon já tem uma perspectiva diferenciada. No segundo século, já há uma construção de tentativa de junção de filosofia e religião. O Evangelho do Cristo junto às frentes de interpretação filosófica. E já no terceiro, esse modelo de leitura filosófica de vida já entra na análise dos textos do Evangelho. E aí nós vamos ver esse componente na Igreja de Lyon. Tanto o núcleo de estudos de Evangelho avançado, como também o núcleo que trabalha assistência social, o acolhimento aos necessitados. O ancião das Galhas, que é o Apio Corvino, que eu falei a figura de Bezerra de Menezes, falou detidamente sobre a Igreja de Lyon. Os prosélitos, né, aqueles que chegam, não admitiam a fé inoperante. A igreja, no parecer deles, devia enriquecer-se de obras práticas, à maneira de fonte incessante de serviços redentores. Recebiam frequentemente a visita de confrades da Ásia e da Frígia. Ó, um outro padrão para a gente pensar, tentando trazer o modelo anterior para os dias de hoje. Ó. Principalmente em casa espírita. Recebiam frequentemente a visita de confrades da Ásia e da Frígia. Isso quer dizer, não era núcleo fechado. Não é, eu estou lá na casa espírita minha, lá só tem tudo de bom lá dentro. Melhor estudo está lá, melhor mediunidade está lá, todo mundo de bom está lá. E fecha. Fechou, morreu. Fechou, morreu. Porque você tem que ter contato com outras casas. Você tem que ter visita de outros estudiosos que têm uma outra leitura e outra interpretação. Uma outra abordagem daquele tema. Que aí há nessa diversidade, nessa pluralidade de leituras, eu consigo enriquecer a minha tradição aprendendo com outra. É esse que é o propósito. Consigo construir algo diferente. Recebiam frequentemente a visita de confrades da Ásia e da Frígia, dos quais obtinham instruções diretas para a materialização dos ideais evangélicos e aceitavam a boa nova. Não somente como senda de esperança para o céu, mas também como plano de trabalho ativo no aperfeiçoamento do mundo. Dois elementos também claros para a gente ver nessa fala do Apio Corvino. Ó, transformação interior auxilia a pessoa a ser um componente de transformação humana. Lembrar sempre, a doutrina dos Espíritos não trabalha só reforma íntima. A doutrina dos Espíritos também tem o campo do social também.
Eu progrido individualmente, eu me transformo, e me transformando, eu auxilio na transformação de toda a comunidade planetária. Não só seres espirituais evoluem, mas a comunidade planetária evolui. As duas últimas questões do Livro dos Espíritos falam sobre isso. O reino dos céus chega ao planeta Terra a partir do momento em que aqueles egoístas e orgulhosos são retirados para outro tipo de escola. Ao mesmo tempo, alguns espíritos bons vêm auxiliar quem está aqui, para que possamos ter uma outra dimensão, uma outra leitura de vida, agora baseada em amor, em compreensão, em fraternidade e solidariedade. Então, a comunidade cristã de Lyon, por isso, acaba apontando para nós nos dias de hoje. Por isso, Espiritismo é essa construção do evangelho redivivo, do cristianismo que retorna agora em suas bases iniciais, das estruturas que foram perdidas num processo de dogmatização religiosa, da escolha dos piores caminhos possíveis vinculados a construções de campos de poder. Por isso a doutrina dos espíritos agora representa o desbastar toda a estrutura, essa sujidade construída em torno da doutrina do Cristo, para que possa surgir os componentes de amor e de transformação. Por isso o trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo, por isso o início do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso o alerta de Kardec, os ensinos morais são aquilo que nos unem, os ensinos morais do Cristo. É claro que nós podemos ler e interpretar todo o Evangelho, todo o Antigo Testamento, como podemos interpretar também o Bhagavad Gita, os Vedas e todos os escritos tradicionais e clássicos. Mas esse núcleo moral do Evangelho nos permite um encontro com todas as outras religiões, em termos dessa fala do Emmanuel, que o Emmanuel gosta muito de colocar esse termo, da religião cósmica do amor, que nos aponta como um vetor ascensional a uma projeção evolutiva, independente da escola onde eu estou. Todas as escolas religiosas do planeta trouxeram elementos de transformação para a nossa alma. Cabia a nós a apropriação desses valores e a projeção desses valores junto ao planeta Terra em termos de caridade e de amor. Passamos por essas escolas, mas não buscando a projeção religiosa, da religação, da sintonia, da afinidade com as estruturas universais, das leis do universo. Mas buscamos sempre uma composição de campos de poder, o que eu quero, o que me interessa. Por isso, no Livro dos Espíritos, qual que é a grande dificuldade do ser humano no planeta Terra? Interesse pessoal. Porque o grupo pode estar todo bem configurado e tudo funcionando às mil maravilhas, mas eu tenho desejo de alguma coisa nesse grupo. E aí eu acabo sendo a peça dissonante do grupo. E aí a gente tem que entrar nesse modelo de pensamento da comunidade cristã primitiva. Eu me coloco no grande grupo, num processo de, como dizia o Durkheim, né, construção de solidariedade orgânica, né? Os diversos companheiros atuando de uma forma que cada um contribui com as suas possibilidades. E nessa atuação dentro do seu campo de possibilidades, sai o melhor possível. A comunidade de Lyon fazia isso naquele momento. Mas lembrar, 217 a 260, a partir daí também começa a descida de serra. Com a chegada do Constantino depois, como eu falei, com a retirada do Ário, das leituras cristãs da época, a melhor leitura possível de cristianismo, qual era? Do Ário, do arianismo. Ele é retirado de cena, os arianos são mortos dentro de todo o império, e a visão ortodoxa que vence. Então, só para conhecer um pouquinho das Galhas de Lyon, e aí lembrar, Lyon, onde está Lyon? Na França. O que era a França à época? A Gália. Qual que é a tradição das Galhas? Os celtas. Quem são os celtas? Os celtas é um grupo estruturado, organizadinho, fechadinho, como eram os romanos ali? Não. Os celtas são diversas tribos. Aliás, hoje em dia nem trabalham muito, são diversas tribos que se ajustaram para combater o Império Romano que estava atacando eles, querendo conquistar o território deles. Mas são diversas tribos independentes, onde tinha tanto uma construção, tanto que acho que Pitágoras, um dos filósofos antigos, falam que os celtas foram os primeiros filósofos, principalmente os druidas, né? E ao mesmo tempo também tinha um trabalho impressionante no campo da poesia, da leitura mesmo, da natureza. Tinha também uma valorização da mulher, várias mulheres eram guerreiras, várias mulheres se colocavam como rainhas dessas comunidades. E aí, com o ataque, a invasão das Galhas por Júlio César, eles se unem em torno do ideal para combater. E aí, eu coloquei uma fala do Leon Denis,
Mas qual que é talvez o personagem central dos celtas daquela época? A figura do Vercingetorix, né? que é que é combatido lá pelo César e é levado lá prisioneiro. E aí, o que é mais impressionante nessa figura? Ele era uma fortaleza moral, um ser de virtudes. Eles se lançavam junto ao campo de batalha sem medo da morte, porque eles sabiam que eles estavam no grande ciclo de encarnação e reencarnação. Kardec tem um artigo sobre isso, lá no primeiro volume, no ano de 1858, falando dos ciclos, das diversas classificações e colocações do ser, do celta, da tradição celta. Tem lá tanto o mundo lá de dificuldades como o mundo das bem-aventuranças. Então, eles tinham essa leitura de vida. Leon Denis fala que a leitura celta de vida é a leitura desapaixonada, liberta, junto à natureza. A leitura que não aceita prisões, não aceita caixinhas. E aí vem um componente, principalmente a partir do quarto século, na figura lá do catolicismo, querer aprisionar essas estruturas de pensamento. O que acontece? É uma conformação, hibridização cultural. E coexistência de leituras pagãs e cristãs por muito tempo. Então, é nesse marco de patamar cultural que a semente do cristianismo é lançada na cidade de Lyon. A cidade do deus Lúgio, o deus da luz, o deus ferreiro, o deus de múltiplas habilidades. A cidade onde era conformado, tem uma tradição celta da fundação da cidade também, que um druida vai lá e funda a cidade. Uma cidade que era vinculada a uma colina e também tinha a presença do animal do corvo, também, que é um animal sagrado, que está muito presente na mitologia celta também. Então, essas são as bases culturais. Essas são as estruturas no qual eles se movimentam. E é isso que o Tassiano, modelo mental criado por Roma, vai combater lá na cidade de Lyon, porque não entende o tipo de leitura que eles têm de vida. O tipo de cristianismo que eles conformaram também. Acha aquilo ali tudo esquisito e primitivo. No começo do livro Ave Cristo, a Cíntia, na hora que o Quinto Varro fala que vai visitar o Apio Corvino e vai ver a exposição do Apio Corvino, fala, aqueles celtas, aqueles gauleses são bárbaros. Para que você vai ouvir as bandas de baboseiras que eles vão falar? Então, sempre tem esse tipo de a tradição cultural. Aí há um druida debaixo de uma árvore, com certeza um carvalho, que é a árvore sagrada deles, com um corvo na mão, que é um animal que auxilia, principalmente o corvo é aquele animal que viaja e vê os lances, é como se ele tivesse uma vinculação anímica com o druida, e como se ele visse as imagens e passasse para o druida, né? O lobo também, que é um animal sagrado também. O espírito céltico, aí é uma fala do Leon Denis, que reavivou muito esse gênio céltico no século XIX. Uai, alguém tá pichando aí minha apresentação. Tem uma pichação aí em vermelho aí. Tá pichando aí. O espírito céltico é ávido de claridade e de espaço, apaixonado pela liberdade. Possui intuição profunda das coisas da alma que reclamam revelação direta, comunhão pessoal com a natureza visível e invisível. Então, como os celtas já tinham comunicação vivos e mortos como princípio fundamental, reencarnação também como outro princípio, contato com a natureza, é óbvio que você vai ler o cristianismo a partir dessa marco inicial. Eis porque ele estará sempre em oposição à Igreja Romana, desconfiada dessa natureza e cuja doutrina é toda cheia de compressão e de autoridade, enquanto o modelo celta é da liberdade, da natureza, o modelo romano é organização, ordem, aprisionamento. Poder, escravização de almas, né, e de mentalidades. E aí a cidade de Lyon, marcante no ano de 177, dos seus diversos mártires. Algum nome dos mártires da época. Potino, que era o chefe da comunidade, tinha 90 anos de idade e foi martirizado. Nós temos Blandina também, uma mulher, uma virgem que foi colocada em cima de um touro e foi massacrada por um touro. Nós temos Santo também. Nós temos Alauepágato e diversos outros que foram sacrificados em 177. E então pensar que os fatos de 177 estão vivos à época do Romance Ave Cristo. A partir do quê? Das tradições contadas de pai para filho, da comunidade sendo alimentada por esses exemplos valorosos de heroísmo, de abnegação. Milhares de seguidores do Cristo haviam sido flagelados e conduzidos à morte. Por vários dias perdurou a perseguição, com assassínios em massa, postes de martírio e espetáculos de feras, cruzes, machados, fogueiras.
lapidações, chicotes e punhais, sem nos reportarmos a cenas de selvageria para com mulheres e crianças indefesas, foram postos em prática por tropas inconscientes. O império tinha que prevalecer. Não tinha jeito de cindir o império no meio. Então, morte e destruição. Morte e destruição que tinha que ser escondido? Não, tem que ser visível, para não que não haja repetição. Tem que ser à frente de um circo que todo que fica empolgado com aquelas mortes. Tanto que a morte nessa comunidade de Lyon, e essa perseguição de 177, a morte que eles mais gostavam, sabe qual era? Era queimar a pessoa numa cadeira de ferro. Esquentar a pessoa na cadeira de ferro, colocar ela para sentar na cadeira de ferro para ela morrer. Então, esse tipo de... Nós temos que visualizar esse tipo de martírio, de seres que entregam o seu corpo, porque a mente está conformada numa leitura que há a vida após a morte e que há um local que vai receber ele melhor do que ele foi recebido nessa vida. E aí pensar a população carente, para a população carente dessa época, muitas vezes que passava fome, isso era algo palatável. Se eu sofro no planeta Terra, eu sofrer um martírio para conquistar um lugar melhor no plano espiritual, talvez seja algo interessante. Lembrar esse tipo, como a conformação desse tipo de mentalidade. Outro trabalho da Igreja de Lyon é a tradição dos evangelhos, principalmente pelo trabalho do Irineu de Lyon. E aí eu falei, o Irineu de Lyon representa a escola joanina. Como? A escola joanina, e aí nós vamos ver, lá no ano 90, no ano 100, o Evangelho de João é construído. É João Evangelista que pega lá a caneta e escreve lá? Não, não é João Evangelista que escreveu, não. Né? João Evangelista, o pai espiritual da comunidade, auxilia junto a diversas outras criaturas. Lá nos 50 anos depois, tem duas delas, né? Policarpo de Esmirna e outra também, o presbítero João. Auxiliam o João Evangelista, mais outras criaturas, a escrever o Evangelho. E aí, esses diversos companheiros formados por João se espalham para o mundo, levando a tradição joanina, a tradição de leitura da figura do Cristo pelo apóstolo João. São tradições distintas. A tradição de leitura do Cristo pelo apóstolo João chega à cidade de Lyon. Como? Policarpo de Esmirna é o mestre e que ensina o começo do evangelho a Irineu de Lyon. Irineu de Lyon acaba estruturando um tipo de mentalidade lá na cidade de Lyon. Tanto que a igreja central dos mártires cristãos primitivos da cidade de Lyon é a igreja de São João. Aliás, houve até uma confusão. Hoje em dia acreditam que é de São João Batista, mas alguns estudiosos falam que é de São João Evangelista. Por causa dessa tradição, dessa comunidade cristã da Ásia Menor, elencada ali na cidade de Éfeso, e a levar o evangelho à cidade de Lyon. Emissários da Palestina, da Síria, da Acaia e do Egito visitavam-no incessantemente. Então, transmissão cultural, troca, intercâmbio de ideias, intercâmbio de valores, intercâmbio de propostas, de procedimentos. Ó, a comunidade de Alexandria faz de tal forma. Será que não dava para vocês fazerem igual também, não? A comunidade de Alexandria tem um núcleo de estudos orientados para estudo do evangelho em forma alegórica. Será que a comunidade de Lyon também não pode montar o núcleo de estudos? A comunidade de Éfeso, da Ásia Menor, por causa da figura de João Evangelista, a proposta da caridade, da bondade, do amor, da harmonia, que ele vai representar de novo lá como Francisco mais à frente, leva para o planeta esse tipo de leitura. E aí? A comunidade de Éfeso tem alguma coisa a acrescentar também para a cidade de Lyon? Então, a cidade de Lyon é essa cidade aberta e vinculada e antenada aos diversos movimentos e linhas de pensamento cristão no mundo daquela época. E por isso se conforma com uma sociedade múltipla, que tem muito a ver, como nós falamos, a sociedade celta. A sociedade celta, como eu falei, inúmeras tribos. Inúmeras tribos que se uniram em torno de um ideal. Núcleos constituídos de forma individual, naquelas coletividades, mas ao mesmo tempo se auxiliando mutuamente. Eu posso ter minha individualidade, mas ao mesmo tempo eu ajudo e auxilio em termos comunitários. As epístolas enviadas da Ásia clareavam a marcha. Epístolas, tanto as de Paulo, no primeiro século, como também depois. As epístolas de Policarpo, as epístolas de Inácio de Antioquia, e os inúmeros pais da igreja, né? Os pais apologistas, né? Os pais apostólicos. Por esse motivo, era o centro de porfiados estudos teológicos no campo das interpretações.
era o núcleo de interpretação do Evangelho. Irineu dedicara-se a minuciosas observações da Escritura. Manejando o grego e o latim com grande maestria, escreveu expressivos trabalhos refutando os adversários da Boa Nova, preservando as tradições apostólicas e orientando os diversos serviços da edificação cristã. Então, trabalho também nas fontes, no estudo do Evangelho. Aí nós vamos entrar agora em outro campo. Então, eu já falei de Roma, do conceito de império, e como isso influencia no romance de Cristo. Falei das Gálias, dos celtas, da cidade de Lyon, da comunidade construída em torno da cidade de Lyon. E agora eu vou falar dos personagens históricos, que eu adiantei entre os mártires, mas vamos falar mais um pouquinho deles. E aí eu coloquei como referência, essa referência é interessante, quem quiser comprar é legal isso aí, ó, a Didaquê. A Didaquê, o que era? A Didaquê era um manual para os apóstolos e discípulos daquele século II e III do cristianismo. Né? Então, se você comprar a Didaquê hoje, são diversos trechos do Evangelho, meio colocado de forma mais simples para o entendimento das criaturas. E aí, os primeiros pontos da Didaquê, que é o ensino, a instrução dos 12 apóstolos. Né? Existem dois caminhos, um de vida e um de morte. E há uma grande diferença entre ambos. O caminho que dá vida é este. Primeiro de tudo, deverás amar ao Deus que lhe criou. Em segundo, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. E tudo aquilo que não gostaria que fizessem a você, não deverás fazer a qualquer outra pessoa. Porque a conquista do reino de Deus se dá por uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento da vida, uma construção não mais egoísta, mas uma construção de caridade e de amor. A construção do reino de Deus no nosso mundo interior se dá a partir da conquista de diversas virtudes. Virtudes de prudência, de paciência, de compreensão, de tolerância, de convivência fraterna e pacífica com outros seres. E aí o cristão à época sabia que eu me transformo, eu transformo a vida. Quanto melhor eu sou, mais provável que eu me encontre com Cristo no pós-vida, mais provável que eu me encontre numa situação boa no plano espiritual. Então, apesar das dificuldades do mundo, eu invisto na vida com muito carinho. Então, as personalidades mortas em martírio, todas elas guardavam isso em mente e no coração. Eu morro, mas eu morro por um propósito. Eu morro por um valor. Eu morro para legar ao planeta Terra uma outra visão de vida. O Inácio de Antioquia, que fala que é o trigo de Deus, né? O Inácio de Antioquia se coloca como alguém, no momento das suas cartas e das suas falas, que o se lançar para ser martirizado junto ao circo romano é se tornar trigo de Deus. Trigo de Deus que é macerado, mas ao mesmo tempo vira alimento para as massas populares. Eu sou visto junto ao circo romano sendo morto, mas ao mesmo tempo o meu exemplo influencia diversas outras criaturas a ver algo na vida além dos planos da matéria. E é esse tipo de visão e valor que perpassa todo o livro Ave Cristo. Valor contido no Apio Corvino, no Quinto Varro, uma tentativa de implementação de uma nova visão do espírito tassiano. Irineu de Lyon é a figura central da comunidade de Lyon. Durante a matança, Irineu, o grande bispo e orientador da coletividade evangélica da cidade, isso é mais ou menos no ano 190 e 200. Ele não foi morto no ano 177, ele foi morto um pouquinho depois. Foi torturado com todos os requintes da violência perversa, até o último suspiro. Nascido na Ásia Menor, fora aprendiz de Policarpo, o abnegado e muito venerado sacerdote de Esmirna, que por sua vez havia recebido a fé, por intermédio de João, o evangelista. Aí mostrando, o Emmanuel mostra essa linha de chegada do evangelho e da leitura joanina à comunidade de Lyon. Policarpo de Esmirna, quem relê lá o romance 50 anos depois, vocês estiveram semana passada, não foi? Semana passada? Né? Então, Policarpo de Esmirna estava lá, e essa comunidade joanina também estava lá presente também. Então, primeira figura central da comunidade de Lyon, Irineu. Potino também, um dos martirizados no ano de 177, um dos colocados, apesar da sua avançada idade, também no martírio, de uma forma heróica e corajosa, com muita calma. Pintou a alegria de Potino, essa é uma fala do Apio Corvino para o Quinto Varro. Interessante que o Apio Corvino, porque aquele processo inicial em que o Quinto Varro tem que sair de Roma porque ele vê a dificuldade dentro de casa, dentro de família, né?
e ele tem uma dificuldade no campo afetivo com sua mulher e o Opílio Vetúrio, e ele tem necessidade de sair de Roma. E o Apio Corvino se utiliza de todo esse tipo de instrução para que a mente e os pensamentos do Quinto se mantivessem estáveis. Lá em Lyon, em 177, as pessoas passaram por martírios muito maior que os seus. Passaram por dores tremendas, mas ao mesmo tempo mantiveram a coragem. Coragem de saber que a vida se transforma, que tudo passa nessa existência, que os momentos difíceis se transformam em momentos agradáveis e mesmo equilibrados, porque eu aprendo a lidar com as dificuldades e os desafios da vida. Acabam os problemas da vida para eles e para nós hoje? Não, não acabam os problemas, mas nós sabemos lidar com os problemas da melhor forma. Nós sabemos, a partir do nosso desenvolvimento no campo do instrucional, no campo do intelecto e no campo do progresso moral, nós sabemos lidar com os desafios da vida de uma forma bem melhor. Então, a alegria do Potino, porque o ser virtuoso é alegre. Aquele que vivencia e exerce as virtudes no campo terrestre está alegre porque é virtuoso. Ele se alegra de ter conquistado a virtude. Eu estou sendo martirizado, eu já consigo controlar a dor. Eu sinto dor, mas ao mesmo tempo eu consigo controlar meus elementos internos. Eu me sinto alegre por causa disso, porque eu já tenho autocontrole, autogoverno interior. Muitos de nós, nesse padrão materialista da sociedade moderna, não entendemos essa concepção antiga, a virtude e a alegria de ter uma virtude. Se eu sou mais paciente e as pessoas me fazem passar muita raiva, se eu mantenho o padrão, a tranquilidade, eu falo, nossa, antigamente eu não conseguiria. Agora não, agora eu sou mais paciente. Eu me sinto alegre por causa disso. Então, a virtude vem sempre acompanhada da alegria de ter a virtude. O chefe da igreja de Lyon, cruelmente ultrajado e espancado na rua, sem uma palavra de revolta, aos 90 anos de idade. Outra figura, então, para vocês conhecerem do livro, que marca o livro também, é o Potino. É o chefe da igreja no ano de 177. O outro, Apio Corvino, como eu falei, a figura de Bezerra de Menezes, é que eu quero destacar, como eu destaquei no começo, a influência também da leitura dos evangelhos da cidade de Alexandria. O Apio Corvino, apesar de ter nascido nas Gálias, muito cedo tem que ficar algum tempo na cidade de Alexandria, e na cidade de Alexandrina convive com esses diversos companheiros que trouxeram uma leitura inovadora do cristianismo e também para o campo da filosofia. Aqui na fala de Emmanuel, os pitagóricos, também os pitagóricos, mas também, principalmente, na construção da filosofia neoplatônica naquele momento, onde o Apio Corvino está. Como eu falei, uma figura central, Amônio Sacas, um filósofo neoplatônico, alguém que era considerado também, por algumas linhas de pensamento, como cristão. Alguns consideravam que ele era indiano, que ele tinha vindo da Índia. Por quê? Como Alexandria era um centro, um porto de intercâmbio com diversas áreas, o porto de Alexandria recebia muitos indianos. E recebia muitos indianos que eram vinculados ao budismo. Então, quem estava em Alexandria tinha essas múltiplas referências, tanto das inúmeras linhas filosóficas da Índia, como também o do budismo. Nós vamos ver em Clemente de Alexandria é o primeiro a falar da figura do Buda, porque estava na cidade de Alexandria. Então, nós temos esse Amônio Sacas. Amônio Sacas é alguém que prepara toda uma juventude da cidade de Alexandria, tanto os companheiros que vão se vincular à filosofia, como eu falei, Plotino, que depois tem os seus discípulos Porfírio e Jâmblico, e continua por aí, como também os que se vincularam à comunidade cristã de Alexandria, como Clemente de Alexandria e também o Orígenes de Alexandria. Lembrar que o pai da igreja, Orígenes de Alexandria, é aquele que defende o plano da reencarnação para o cristianismo, por causa desse tipo de leitura vinculada à filosofia de Amônio Sacas. Então, é um local de profunda efervescência cultural, de múltiplas linhas de conhecimento chegando e sendo compartilhadas. E um lugar que também tinha histórico. Nós temos lá o Farol de Alexandria, que era uma biblioteca gigantesca. Nós temos um modelo de gerenciamento daquela região, como eu falei, com os Ptolomeus, tentando unir a cultura egípcia e a cultura grega. Isso quer dizer, a tradição do ecletismo, seja filosófico, seja em termos de linhas de pensamento. Repudiado por todos, foi compelido a distanciar-se das Gálias. É a fala do Apio Corvino. Na juventude dele, ele sai das Gálias, onde nasci, demorando-me por 10 anos consecutivos em Alexandria, onde renovei os meus conhecimentos.
A igreja de lá permanece aberta às mais amplas considerações em torno do destino e do ser. As ideias de Pitágoras são ali mantidas em grande centro de estudos, com real proveito, e depois de ouvir atenciosamente padres ilustres e adeptos mais esclarecidos, convenci-me de que renascemos muitas vezes na Terra. Então, os cristãos de Alexandria tinham essa convicção, existência da reencarnação. A leitura de Emmanuel dos pitagóricos, porque Pitágoras faz, talvez representasse mesmo essa conciliação, porque Pitágoras também era um iniciado egípcio, né? Ele passa um tempo no Egito e se inicia lá no Egito. Depois ele retorna para a cidade de Samos e tem a escola dele lá de Samos, né? Não, de Samos não, é outra cidade lá, Crotona, né? E aí, essas linhas se encontram todas na cidade de Alexandria, num novo modelo de interpretação cristã. Por isso que eu comecei falando, ó, são inúmeras formas de leitura do cristianismo nos primeiros séculos. Vamos passar um pouquinho mais à frente para a gente entender o contexto, na hora que chega Constantino. Constantino, qual que era a história do Constantino? Qual que era a dificuldade do Constantino? Foi um processo na leitura deles de depuração das diversas linhas de pensamento do cristianismo. A época do cristianismo, são 4 linhas ainda permanecem de uma forma, conquistando os corações das pessoas de uma forma mais ampla, né? A linha que a gente conhece por católica, que é a ortodoxia, a linha dos docetas, do docetismo, né? Que é uma linha também muito vinculada com a cidade de Alexandria, muito vinculada com o corpo aparente de Jesus, né? Jesus encarnou no planeta com um corpo aparente. Então, era uma linha desse tipo de linha de pensamento. Uma outra leitura também, Ário. O que o Ário, qual que era a linha central de pensamento do bispo Ário? Jesus e Deus são pessoas separadas. Deus, o Pai Criador, Jesus, um ser que se vincula também no aspecto divino, porque é um espírito puro, e vem ao planeta Terra trazer uma mensagem de amor e de paz, que talvez seja a mais aproximada à leitura de nós nos dias de hoje. E ainda alguns ebionitas que acreditavam que Jesus era um profeta, e como profeta era um representante do Antigo Testamento também. Era alguém vinculado ao judaísmo, que não acreditava que a linha cristã era uma linha separada. Não, o judaísmo o Jesus é uma continuidade do judaísmo. E aí o grande padrão, principalmente do terceiro, desse momento específico até o momento do Constantino, é de cada vez mais retirada dos grupamentos para manutenção de uma linha do meio, que é a linha da trindade da doutrina universal, que é a doutrina católica, né? Que aí se constrói aquela estrutura dogmática de Pai, Filho e Espírito Santo para tentar conciliar o Pai Criador, criado da mesma forma lá, criado no mesmo momento que Jesus, né? Essa estrutura doutrinária da trindade é tão difícil de falar, não sei como que eles conseguem entender no final das contas, né? Vamos lá, outra figura interessante da comunidade de Lyon é Átalo de Pérgamo. Átalo de Pérgamo foi outro cristão que a todos impressionou por sua grande demonstração de fé. Foi levado ao cárcere, torturado com todo tipo de instrumento de suplício e posto na cadeira de ferro fervente. Está na Ata dos Mártires, que é um escrito de época. Para a gente falar um pouquinho da diversidade cristã, só para daqui a pouco está chegando no nosso horário, uma fala do Bart Ehrman no livro O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. Livro interessante também para ser lido para as pessoas. No século II e III, cristãos que acreditavam que havia um só Deus, outras pessoas que se classificavam cristãs, insistiam que havia 2 diferentes deuses. Os cristãos gnósticos afirmavam que tinha 12. Todos esses grupos se diziam cristãos, insistindo em seus pontos de vista, que eram verdadeiros e que tinham sido ensinados por Jesus e por seus seguidores. Então, todos eles acreditavam que tinha a melhor leitura de cristianismo possível, todos eles acreditavam que a tradição vinda dos discípulos era a mais correta, né? Nós temos Valentim, Marcião, Basílides, são considerados heréticos, e talvez a obra que combate mais as heresias é do Irineu de Lyon, né? O contra as heresias lá, que é a figura do Celso lá, né? A cidade de Alexandria, só para a gente exemplificar melhor, eu já antecipei bem, só para fazer a leitura do Leon Denis, depois da morte. O gênio do Egito foi prostrado pela onda das invasões. A escola de Alexandria colheu algumas das suas parcelas,
que transmitia o cristianismo nascente, porque a cidade de Alexandria é formada para isso, né? Uma cidade no meio de território que herda do Egito Antigo, mas construída e criada por gregos, né? Então já é uma hibridismo cultural. São Clemente de Alexandria e São Gregório de Nissa exprimem-se do mesmo sentido. Este último expõe que a alma imortal deve ser melhorada e purificada. Se ela não foi na existência terrestre, o aperfeiçoamento se opera nas vidas futuras e subsequentes. Para a gente finalizar, depois de toda essa história que eu contei aqui, e aí? O que o cristianismo primitivo faz com que eu melhore minha vida? Para que existe estudo da Cristo, pelo amor de Deus? Né? Tem que ter um motivo. Nós estamos falando aqui história, não. Não estou falando. Se for para trabalhar história antiga, eu vou chamar um professor de história antiga, que é melhor que eu, muito melhor. Aí vocês podiam me chamar, que eu ia gostar de dar aula também. Né? Não. O que o cristianismo primitivo traz para nós, para os nossos momentos de hoje, em termos de transformação? Eu coloquei alguns pontos que o cristianismo primitivo traz para que possamos treinar nos dias de hoje. Primeiro, demanda do Ave Cristo. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servido e receber. Eu contribuo com todos. Eu sou servo de todos, como na fala do Cristo. Eu estou aqui como irmão em comunidade, ofertando as minhas possibilidades para que outros cresçam junto de mim. Os cristãos eram conhecidos pela capacidade do sacrifício pessoal, a bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmos. Então, trabalho de aperfeiçoamento moral, de transformação íntima, ao mesmo tempo, trabalho de auxílio à comunidade, aos irmãos em carências, sejam materiais, espirituais ou psíquicas. É o trabalho orientador também das casas espíritas para os dias de hoje. É um cristianismo para todos. Todos nós temos o direito de pensar de forma diferente. Se tem casas que elencam determinada abordagem, outras também enfatizam outro ponto. E aí tem que ter respeito entre as casas, respeito entre as linhas de pensamento. A fala de Paulo em Gálatas já é propícia para isso, mostra para nós isso. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós, com as suas habilidades, participam de um grande grupo, em que cada um serve ao outro. Cada um constrói um organismo solidário que permite a transformação desse planeta. Um só não faz verão, mas um grupo organizado, estruturado em leis de amor e caridade transforma toda a vida. É essa a projeção dos amigos espirituais. A transformação e a chegada do mundo de regeneração a partir da transformação íntima dos seres. O outro padrão que todo mundo conhece da Casa Espírita: ação e solidariedade, assistência às criaturas. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Não é só teoria, mas se coloca na prática da caridade. Atua junto às comunidades carentes, atua no padrão de nova justiça social. Um país tão sem justiça social, é hora da gente colocar as mãos à obra, né? Para tentar transformar o ambiente nosso. Não é só reclamar do governo, não, né? É fazer algo também em prol da transformação coletiva. Como faz lá. É interessante que as diversas frentes religiosas fazem algo, né? Nós vemos a proposta da teologia da libertação, com as inúmeras pastorais da criança, pastoral da fome lá, eles atuam de forma ativa junto aos companheiros necessitados mesmo também, né? Então é um trabalho coletivo, de coletividades. Resistência pacífica. Se eu vejo algo de equivocado no mundo, eu quero transformar, eu trabalho de forma ativa para essa transformação. Eu não só aponto o dedo, mas eu trabalho conciliando e colocando novos modos de entender a vida também. Propor para a vida uma nova forma. Quanto mais somos golpeados por vocês, tanto mais nos multiplicamos, pois o sangue dos cristãos é semente, no dizer do Tertuliano. Hospitalidade e acolhimento. Nós somos irmãos de caminhada. Fraternidade. Aí o acolhimento na casa espírita é interessante, né? Hospitaleiros, acolhedores, sempre. A comunidade de Roma comportava 46 presbíteros, 7 diáconos, mais de 1.500 viúvas e indigentes.
trabalho amplo, né? Todos sustentados pela graça e pelo amor aos homens de seu Senhor. Do Eusébio de Cesareia, no História Eclesiástica, livro 6, capítulo 42. É isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Não sei se ficou maçante, porque é muita história, mas é para dar pelo menos um plano contextual, para que eu possa reler ou ler o Ave Cristo e falar, ó, é isso aqui, é a Roma Imperial querendo dominar, é as Gálias lá com todo um pensamento libertário, com toda a herança céltica, né? E aí eu vou compreender também, não só 2.000, 3.000 anos atrás, mas vou entender também o como eu me conformo hoje, o como o meu plano de escolhas também se dá nesse nível também. Eu tenho toda uma história pregressa que faz com que eu escolha o que seja mais agradável para mim em termos de entendimento cristão. Se eu agora me vinculo à leitura da reencarnação, da comunicabilidade de vivos e mortos, é óbvio que eu já pensei isso no meu passado espiritual. É óbvio que eu já tenho isso treinado nas inúmeras vidas. Então, é rememorar e trabalhar na prática por nosso melhoramento moral e pelo melhoramento das criaturas em termos coletivos, né? É isso aí, Sebastião. Eu acho que eu acabei, Sebastião. Falei demais, fiquei até com a boca seca. Não, foi muito bom. A gente agradece muito, viu, André? Ninguém dormiu, não, Sebastião? Controlou que eu saiba, não. Controlou o sono da criatura aí? Não ouvi nenhum ronco, não. Então tá bom. Tá bom. Nem vi ninguém pescando também, não. André, eu acho que eu posso despedir. Eu não ouvi. O que foi? Fala mais alto. Não ouvi, não. Peraí. É que tá uma confusão de microfone aqui. Peraí. Vamos lá. Tem dois perguntando ao mesmo tempo? Não. Isso aqui é um resumão, viu? Não, resumo. Contexto. Mas não contei história, não. Não contei quem morre, quem vive, não. Não é novela, não. Exatamente. Não é revista contigo, não. Não falei qual que é a programação da semana, tal pessoa vai morrer, tal pessoa... Não, falei isso não. Quem tiver curiosidade, vai lá e lê. Ô, gente, alguém tem uma pergunta, alguma posição, alguma colocação com relação ao estudo? Vamos aproveitar. Eu estava lembrando, André, você já deve ter lido também o Esquina de Pedra, né? Então, você tirou da minha mente, clareou o contexto de Esquina de Pedra. Informações que são, né? Esses médicos de 260 são citados em Esquina de Pedra, né? O sobrevivente desses éditos. Então, clareou, assim, eu lembrei dos contextos que eu não tinha, que tinham ficado mais nublados. E a Esquina de Pedra está na região, né? A Capadócia, né? Aí a Capadócia. A região da Capadócia, que é um outro tipo de cristianismo, outro tipo de leitura também. Demorava para chegar, como a personagem central falando na Esquina de Pedra, né? O bom dessa divergência dos arianos é que demorou um tempão para chegar aqui entre a gente, porque é longe, né? Mas ver essa ascensão do Constantino até o Concílio de Nicéia, né? Então, ver como é que isso aí foi formando, né? A gente vê a caminhada dessa ideia que você falou. Aí clareou mais como é que essa ideia foi caminhando até o Concílio de Nicéia. É claro que eu falei de uma forma bem rápida. Assim, clareou bastante. Mas foi, que nem o Alexandre falou, foi um resumão, um resumaço. Tem que reler mesmo a obra para pegar isso tudo. Uma coisa interessante, André, que eu acho que trazer para o nosso tempo, né, esses valores do cristianismo. Né? Se no início lá eram homens do caminho, e depois Paulo fala, não, é cristianismo, né? Paulo que define isso, é cristianismo. E se nós, hoje, né, em pleno 2021, nos propusemos a uma doutrina que se propõe a ser o cristianismo redivivo, né? E é nos momentos dos conflitos que a gente se coloca como cristãos mesmo. Né? Como nesse, né, esses livros, né, do Emmanuel, é nesses momentos de conflitos, de transformações, de mudanças, né, que são necessárias, e que o cristão realmente se coloca, né, se posiciona. E é interessante quando você falou da questão do pobre, né, da questão do excluído, né,
Porque nesse livro mesmo, o Emmanuel, 2 ou 3 vezes, ele frisa, né, que os que eram conduzidos ao martírio eram os cristãos pobres, porque aqueles cristãos que, de alguma forma, estavam nas classes sociais mais elevadas, esses ainda eram tolerados. Né? E é algo para a gente pensar muito nisso aí. O André, Oi, Carlinhos. dentro disso que o Sebastião está falando, e pelo que nós pudemos, graças a Deus, com a alegria dessa pesquisa sua hoje, nos remete à reflexão que se esse sacrifício, essa dificuldade incrível, essas mortes de maneiras que a gente hoje classifica como absurdas, a gente percebe que hoje isso vem nos trazer essa reflexão, essa alegria de estar nessa condição hoje e ter muito mais facilidade de fazer alguma coisa. A vontade imperando dentro de nós, com esses exemplos magníficos, né, que nós podemos ver hoje, nos estimulando a sacrificar nós mesmos, a nossa mesmice, ou então na preguiça que seja, a gente ter essa vontade, esse estímulo de executar algo consolidar mais energia, né, para um trabalho mais substancial, que a gente realmente vê que eles tinham muito mais dificuldades e ainda alcançavam essa alegria. Então, o dia que nós conseguimos isso. São exemplos morais, são modelos, né? São modelos de comportamento, de pensamento. É aquela coisa, quando eu penso nesses cristãos primitivos, eu quebro um pouco do meu egoísmo. Por exemplo, estou escondendo um chocolate dentro do armário. Aí eu falo, pô, eles não esconderiam esse chocolate dentro do armário. Eles estão lá na cadeira fervente, eu estou escondendo o chocolate dentro do armário, pelo amor de Deus. Aí eu vejo a minha dificuldade ainda para lidar com as coisas nessa vida presente, começa a abrir mão de certas coisas que são supérfluas, né? Então, eu colocar entre parênteses, né? Eu vejo o exemplo do passado, vendo o exemplo do passado, eu penso em mim, né? E me olho dentro da vida. Ó, se essa pessoa consegue renunciar a tanta coisa, eu não estou conseguindo renunciar a algo tão simples. Um prazer, assim, que vai passar, daqui a pouco não tem mais. Né? Eu coloco em suspenso essa história, né? E eu esqueci também uma boa linha de estudo também para tentar pensar também, é como essa tradição construída na cidade de Lyon desemboca no nascimento de Kardec, né? Mais à frente, né? Eu esqueci de falar. É toda uma leitura liberta do Evangelho que vai impactar lá no século XIX, né? Com o nascimento de Kardec numa localidade próxima. Hoje em dia eles já sabem que não foi na cidade de Lyon, né? É uma cidade próxima, Bourg-en-Bresse, eu acho. E aí você vê que o modo como nós nascemos no planeta Terra, a localidade, o modelo de família onde nós nos ajustamos, acaba construindo um tipo de visão específica que a gente tem na vida. Kardec foi construído em qual tipo de visão específica? Ele nasceu numa vilazinha rural, perto da cidade de Lyon, uma abertura em termos religiosos, de construção. O pai de Kardec desencarnou ele não conheceu o pai, ele morreu lá na invasão lá da Espanha, o pai dele sumiu na invasão da Espanha, lá, do irmão do Bonaparte, né? Então ele não conheceu Kardec. Kardec foi criado, então, por 2 mulheres, sua avó e sua mãe, depois foi mandado lá para Yverdun, na Suíça, para trabalhar com Pestalozzi. Você vê, quebrando a mente, construindo na mente dele, ó, diversidade religiosa, diversidade de leituras possíveis do que pode ser bom para uma pessoa no planeta Terra. Então, foi uma coisa mais liberta, né? E é interessante, André, quando você tocou nisso, né, eu até pensei muito disso na hora que eu estava relendo o livro agora, que você tem Kardec, mas, na verdade, Kardec foi druida. Né? Nós vamos voltar no Celta. Voltando no Celta, com Kardec, com o próprio... Para quem quiser explorar melhor isso, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, do Leon Denis, ou mesmo Obras Póstumas na sua outra parte, né, que tem as entrevistas que o Zéfiro lá fala para ele, lá, você foi um druida.
Era amigo lá de... Céltico, né? E lembrar o processo de formação de um druida da época, né? Eram 21 anos de formação. E ele formava nas inúmeras linhas de ciência e filosofia. Pode ser ciência, não é o conceito, mas pode ser ciência e filosofia da época. Tanto como médico, aquele que tirava lá num certo dia do ano com uma foice de ouro lá, o musgo lá do carvalho para fazer uma panaceia para ofertar de medicamento para a comunidade, como aquele também que era especialista na leitura da natureza, na leitura da vida, na comunicação vivos e mortos, né? Você vê que ele é um processo de um contínuo espiritual. É um processo de transformação da nossa alma. O mais interessante também que eu esqueci de falar, mesmo a leitura do Bezerra de Menezes. Apio Corvino, Bezerra de Menezes, a leitura como Bezerra de Menezes, alexandrina mesmo, da doutrina espírita. Ó, corpo fluídico do Cristo. De onde que é isso? Alexandria. Ele já sabia, ele já trabalhava com esse tipo de conceito. Não é um conceito que eu, por exemplo, não gosto, mas assim, era o conceito dele. Era o modo como a leitura dele foi formatada lá, como Apio Corvino, reaparece como Bezerra de Menezes, no Corpo Fluídico de Jesus, nas leituras mesmo do Rusteng, né? Isso aí. Algo mais, gente? Tá bom? André. André. Grande Pedro. Beleza, Pedro? Joia, beleza. como você tá? Eu tava pensando aqui o quanto é importante um estudo desse nível. Que a maioria das casas enfocam, dão uma ênfase nas questões mais recentes. E, muitas vezes, nós precisamos de contextualizarmos no passado para entender por que somos assim hoje. Por que as coisas acontecem dessa maneira, né? Por que eu sou dessa maneira? E refletir que tantos irmãos passaram por isso e agora eu estou até me esquivando de determinadas situações, me iludindo, vivendo numa verdadeira ilusão. Então, esse tipo de reflexão desses nossos irmãos, como Allan Kardec, você falou aí, tantos nomes, tantas pessoas, né? E nós estamos aqui agora com tudo na mão para refletirmos e prosseguirmos nas reencarnações, com os nossos irmãos, com os nossos testemunhos em casa e tudo mais. Então, assim, você falou assim, foi maçante. Não, isso é de uma representatividade para nós, sabe, imensa para nós. Quando lemos um outro livro, dá aquela base, sabe, aquela forma. Então, muito agradecido, entendeu? Agradecer a todos aí essa grande oportunidade. Tá bom? Você viu que nesse contextão geral aí tem vários temas que você pode puxar para estudo específico, né? O conceito de império, né? O conceito mesmo das virtudes e como as pessoas se colocam em determinado contexto específico e como cada comunidade influencia a vida da criatura em termos individuais. Dá para puxar diversas linhas de estudo dentro do livro do Ave Cristo. Fica às vezes um de vocês quer pegar uma linha diferente dessa. E hoje nós estamos vivendo isso, por isso que a gente precisa de respeitar as casas. Dá uma assistência social, outra mais de estudo, outra de estar num campo. Então, nós precisamos de ver as casas com muita fraternidade, com muita piedade, sabe? Porque, olha só, o império, esse conceito de império, onde está no Livro dos Espíritos isso? Ali na Lei de Progresso, quando fala que o verdadeiro objetivo da doutrina dos Espíritos é combater o quê? O materialismo. Porque o império é a disseminação de valores materialistas. Existe até hoje, existe. O núcleo central que dissemina valores materialistas para o mundo. E aí eu, no meu processo de tentar me construir como ser espiritual, me sinto encantado por essas linhas de interpretação materialista e fico com dificuldade, eu fico com conflito interior. Porque eu sei que eu tenho que desenvolver espiritualmente, mas o mundo fala, não, isso aí é bobagem, André. Isso é bobagem. Então, o conceito de império me auxilia a entender melhor como funciona o mundo hoje, materialista, muitas vezes me puxando para baixo com uma leitura materialista de vida, né? E outros conceitos também servem para tudo, para o dia de hoje também, tá? Mas se eu for falar, nós vamos falar a noite toda. Não vamos fazer outro estudo aqui agora, não. Não, isso aí, a resenha fica grande. A gente gostaria de agradecer a presença de todos e de todas nesse estudo, né? O Pedro, que está aí com a gente, né? Frequentando, a Matilde, que tem frequentado conosco, a Maria Inês,
né? A Denise, a Naita, né? A Tânia, Darcy, né? Simone Queiroz. A gente falar, né, que do sábado que vem, no mesmo horário, teremos o estudo com o Helber, que vai encerrar essas 5 semanas sobre os romances históricos do Emmanuel, com a obra Renúncia. E aí nós vamos dar um salto na história, né? Nós já vamos entrar na Idade Moderna e ver outros conflitos, né? Mas vai ser muito interessante para nós também.